Olá! Você já ouviu falar sobre afasia? O ator Bruce Willis anunciou a sua aposentadoria após receber esse diagnóstico e surpreendeu aos amantes do cinema e criou dúvidas sobre o distúrbio responsável pelo encerramento da carreira. E para falar sobre esse assunto, eu converso com o neurologista Renato Lima Ferraz. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado. Doutor, o que é afasia? Afasia é um transtorno mental relacionado com a área da linguagem, né? Onde a interpretação, o planejamento e a expressão da fala estão alterados por algum motivo, sendo a lesão cerebral o motivo. No caso do ator Bruce Willis, o que isso pode mudar na carreira dele? Por que ele encerrou? Isso seria drástico? Ele não poderia mais interpretar? Possivelmente ele vai ter dificuldade em interpretação, porque a captação dessa linguagem está sendo prejudicada, a interpretação dela talvez sim, ou a expressão dela, porventura, possa ter lesões que fazem com que ele não consiga articular e interagir com o público e com os outros atores. Quais as causas dessa doença? Na realidade, são múltiplas as causas. As causas principais seriam os AVCs, né? Acidentes vasculares cerebrais que acontecem, outras suposições, infecções cerebrais por meningite viral, bacteriana, alterações, por exemplo, como um tumor cerebral na região da linguagem e, para finalizar, talvez, transtornos de perda da capacidade no envelhecimento de manter a linguagem, no caso, os casos demenciais, como demência de Alzheimer e outros modelos demenciais. E o que diferencia do Alzheimer, no caso? O que diferencia do Alzheimer em si é que o Alzheimer tem outras áreas relacionadas à memória, não só da linguagem, mas memória da fisionomia, memória de fatos recentes, alterações relacionadas ao comportamento, é um pouco mais amplo. A afasia é só na linguagem, é isso? A afasia é apenas na linguagem. A palavra ausência, e fásio, que vem do grego, de linguagem, então ausência de linguagem, mas ela pode ser caracterizada como uma disfasia, sendo uma alteração parcial da linguagem, mas que tem o mesmo impacto. Os quadros de afasia, eles são variados? Sim, na realidade nós temos em torno de 15 a 16 tipos de afasia, né? As mais comuns seria a afasia opercular, a afasia de Broca, a afasia de Wernicke e a afasia mista. Essas são as mais comuns que nós apresentamos nos estudos que existem. Mas todas elas, de alguma forma, fazem com que haja um prejuízo na interação social. E como que faz? A pessoa ela não consegue se expressar, mas ela tem entendimento daquilo que ela quer falar? Sim, na realidade, o pensamento ele é montado integralmente na cabeça desse indivíduo, mas na hora dele fazer a simbologia, a escolha da simbologia para que o outro indivíduo entenda, ocorre uma troca. Então, às vezes, ele olha para um copo, mas pensa numa jarra, ou ele olha para uma mesa e pensa num tapete. Então, é muito difícil, então, nessa compreensão. Sim. E o familiar, como que ele faz esse diagnóstico? É possível, assim, quais os exames necessários para fazer esse diagnóstico? Na realidade, o diagnóstico é eminentemente clínico, né? Nós vamos ver que o indivíduo tem uma dificuldade ou na sua captação, ou no seu planejamento mental, ou na sua expressão, né? Um desses 3 pontos vai estar alterado e, de acordo com um desses pontos, nós vamos tabular se a lesão é uma região mais frontal, se a lesão é uma região medial ou posterior do cérebro à esquerda nos indivíduos destros e à direita nos indivíduos não dominantes canhotos. E a partir de que idade que já se identifica essa doença? Não, na realidade, essa patologia pode acontecer na tenra-idade. Um indivíduo que, por exemplo, tem uma meningite na sua infância ou adolescência, ele vai ter o que nós chamamos de um retardo da aquisição da linguagem, que seria uma afasia ou uma disfasia, junto com outros componentes. Agora, se esse indivíduo adquiriu já a capacidade de linguagem e perdeu após a capacidade de ter sido adquirida, deixamos de usar a palavra retardo para usar a palavra demência, né? Ele demenciou na área da linguagem.
Uhum. E esse distúrbio é possível ver numa ressonância? Você me falou lado esquerdo, lado frontal, como que funciona? Na realidade, existem as ressonâncias funcionais que nós não temos tanto acesso para a população em geral, elas são mais a nível de pesquisa, mas a ressonância clássica nos permite visualizar a área que apresenta a lesão. E essa área é documentada e esse paciente, então, tem a interpretação do motivo que aconteceu a doença e nós decidimos promover um tratamento de recuperação disso. Na prática, como que esse indivíduo ele se relaciona? Na realidade, esse indivíduo vai ter uma dificuldade muito grande de interação social. Ele já não vai conseguir acompanhar diálogos, ele não vai conseguir expressar suas próprias vontades, ele não vai conseguir interagir com as pessoas ao redor dele, porque ele já não tem a montagem simbológica desse arquivamento infinito quase de possibilidades simbológicas entre a interação da mente com o ambiente, com o universo, com o infinito. Então, ele acaba desencadeando outras doenças também, né? Porque o indivíduo ele se volta mais para o seu próprio eu, né? Também, né? Porque ele não tem mais essa interação. Com certeza, daí surgem os transtornos agudos de ansiedade, o indivíduo pode desenvolver um quadro de pânico, medo pela situação em que ele se encontra, uma depressão leve, média ou acentuada, com ideações suicidas muitas vezes. Doutor, após o diagnóstico, você fez o diagnóstico, o paciente, o cliente está com a afasia. Depois de quanto tempo? É rápido essa evolução da doença? Na realidade, cada caso é um caso. Por exemplo, se esse caso for em função de uma doença aguda, como meningite, um tumor, tudo é muito rápido, né? Em questão de poucos dias a meses, ele já tem a sequela total e sem regressão definitiva desse quadro. Agora, quando a gente está num quadro mais arrastado, como os quadros demenciais de fundo genético, aí, na realidade, esse indivíduo vai ter uma progressão da doença que vai se organizar entre 1 a 3 anos. Né? É rápido, né? Sim, sim. E no caso que a gente sabe que existem várias pessoas que sofrem o traumatismo craniano, toda pessoa que sofre o traumatismo craniano fica com um pouco desse distúrbio? Numa fase aguda, sim. Quase todos os casos que acontece da forma mais leve é comoção cerebral, concussão cerebral ou trauma craniano ou trauma cerebral irão de alguma forma fazer com que o indivíduo apresente distúrbios cerebrais. Não necessariamente afasia, apenas se o lado esquerdo da fala está envolvido. Falando então na questão do cérebro, você falou que são várias variações. No lado esquerdo, qual que é a diferença no termo, na prática? O que muda na vida desse indivíduo? Quando é localizado no centro do cérebro, no lado direito, do esquerdo? Você pode explicar para a gente? Sim, sim. Se essa lesão normalmente no indivíduo dominante, que seria o destro, né? Aí nós teremos as lesões relacionadas com o lado esquerdo, que é o lado responsável por grande parte da montagem e planejamento da linguagem. Na porção anterior da região frontal, nós teremos mais as afasias motoras, né, porção frontal inferior. Na porção posterior, nós teremos mais as afasias de expressão. E nas regiões profundas do lado esquerdo, ela é mista, onde o indivíduo nem consegue captar e entender o que está sendo falado e muito menos expressar uma linguagem simbológica do pensamento. Nós vamos para um breve intervalo, fique com a gente. Voltamos já já. Voltamos com o nosso convidado, o neurologista Renato Lima Ferraz. Doutor, a afasia não tem cura? Talvez a gente possa dizer que a afasia tem uma cura, mas uma cura não médica, tá? Ela pode ter um prognóstico melhor ou pior de acordo com a gravidade das áreas lesadas, né? Como por exemplo? Na realidade, assim, um indivíduo que tem uma pequena área lesada, ele vai ter maior possibilidade de que outras áreas possam assimilar aquela área que perdeu as capacidades simbológicas guardadas naquela região. Então aí o prognóstico dele vai ser menos reservado. Agora, se esse indivíduo sofre uma grande lesão no cérebro, aí possivelmente o prognóstico vai ser mais reservado e a resposta terapêutica
vai ser menor. Feito o diagnóstico e descrito exatamente o tipo de afasia de determinado paciente, como vocês orientam o tratamento? Esse tratamento, ele não é medicamentoso. O medicamento não vai repercutir, não há condutas médicas a serem realizadas. Mas nós temos condutas terapêuticas, caracterizadas como terapeutas da fala, que são os fonoaudiólogos. Os fonoaudiólogos, nós encaminhamos pacientes para a fonoterapia, e a fonoterapia, com a identificação dos locais, vai montar um planejamento de recuperação ou plasticidade nesse treinamento de que esse indivíduo volte a ter capacidade de retenção simbológica na área da linguagem. Você podia citar exemplos como que seria esse tratamento? Sim, na realidade, vai seguir a mesma métrica do aprendizado que nós temos na fase maternal, na infância, na primeira, segunda, terceira infância e na adolescência, e daí por diante. Então, o que nós vamos ver é que o terapeuta da fala vai ressignificar todos os objetos que aquele indivíduo conheceu, dando nomenclatura a eles, para tentar montar uma simbologia nova daquilo que se perdeu. É como uma mãe da linguagem, em que ela vai ensinar a criança o que é o feijão, o que é o arroz, o que é um copo, o que é água, as características da água, a textura dos objetos, a cor dos objetos, as expressões faciais, o que cada expressão significa, como é um sorriso, um rosto triste, um rosto de revolta, um rosto de agressão. E aí nós vamos simbolizando tudo novamente para que aquele indivíduo, com as áreas que ainda são saudáveis, possam então montar uma plasticidade ou flexibilidade de aprendizado novamente, como aconteceu na primeira, segunda e terceira infância. Pode estagnar? A grande maioria tende a estagnar, né? Chega um momento que a gente chama de sequela. Sempre vai haver na terapeuta um quadro residual. Nada volta a ser como antes, nada é o que é, né? O que era. Então, na realidade, é uma nova perspectiva, uma nova visão. Aquele indivíduo deixa de ter a existência pessoal e passa a ter uma nova existência, um novo significado da sua própria consciência de como relacionar-se de si para os outros, né? E os pacientes respondem bem ao tratamento? Sim, sim, nós temos excelentes resultados a médio e longo prazo. A questão é a paciência em assimilar esse tratamento. É difícil, às vezes, para aquele indivíduo acreditar que o trabalho dele envolve 4, 5 ou talvez uma vida inteira em que ele não pode parar, né? Envolve tempo, disponibilidade, interação da família, não só do fonoterapeuta. A família é o principal professor da nova realidade que ele tem. Eu já vi casos impressionantes de grandes lesões em que, no caso, a esposa daquele paciente que me vem à mente, cuidou dele, ressignificou tudo o que ela podia, tratou, ela era uma professora de infanto-juvenil, e ela tinha as habilidades próprias relacionadas com o aprendizado das crianças, e ela utilizou o próprio material de trabalho seu na reabilitação do marido. E o marido voltou completamente, e eu me surpreendi com a capacidade de reorganização mental que ela ofereceu para ele, mostrando um mundo totalmente novo, sob uma nova perspectiva, para um indivíduo que teve a lesão e já não sabia mais como simbolizar o que ele via à volta dele. Eles têm a compreensão, né, doutor? Sim, na realidade, alguns casos não conseguem ter a compreensão. Como eu disse, as regiões anteriores é relacionado com a captação e as posteriores com a expressão e as intermediárias com a compreensão. Então, ou esse indivíduo não entende o que você está falando, ou esse indivíduo não interpreta o que você falou, ou esse indivíduo não expressa a contra-resposta daquilo que você perguntou, que você indicou.
E qual que é a importância da família nesse caso? A família eu acho fundamental. Quanto mais a família é esclarecida, quanto mais a família é disponível, quanto mais a família ela interage com essa realidade de reeducação da linguagem, melhor vai ser o resultado desse indivíduo. Se a família tiver como habilidade pensar que ela tem que dedicar-se como se ela estivesse dedicando ao próprio filho, esse indivíduo vai ter uma chance maior de recuperação. E ele pode ter uma independência? Eu penso que sim, sim. Já vimos casos inúmeros descritos na população geral, dentro de consultórios a gente já observou muito isso, e também são descritos muitos casos em que a reabilitação vocal e da linguagem faz com que esse indivíduo volte a ter uma interação social que permita que ele interaja sem grandes transtornos, podendo cuidar de si e voltar a cuidar dos outros. Mas lembrando sempre que nada é como era antes, né? Sempre fica um resíduo, um déficit pequeno, que ele, em vez de conseguir achar aquele pensamento, por exemplo, eu estou tendo um transtorno de pensamento, onde eu tento contornar esse pensamento para concluir a minha fala. Mas aí tem as reticências, as dúvidas internas minhas, mas eu monto artifícios de busca daquele objetivo usando outras palavras que não me vêm à cabeça agora, por exemplo. E quais tem que ter uma rede de apoio? Terapeuta, psicólogo, o próprio neuro? Sim, na realidade esse indivíduo com essa lesão ele vai desenvolver uma série de medos, de angústias, da não adaptação à nova realidade. Isso vai interferir na sua capacidade de ganho, vai interferir na capacidade de manutenção da família, de interação com a família. Então é importante que ele tenha o psicólogo ao lado, que ele tenha o terapeuta da linguagem, que ele tenha o psiquiatra, que vai interferir com medicamentos que vão estabilizar a ansiedade, as angústias, as depressões que ele desenvolva durante essa nova realidade. Então a gente pode dizer que o indivíduo que já está com uns 60 anos, 50 anos, ele pode continuar desenvolvendo profissionalmente a mesma atividade que ele exercia, mexe nesse campo da memória ou não? Geralmente, aí cabe ao médico pedir uma readaptação de função, porque o trauma de já ter a lesão e você ser colocado diante da profissão que você sempre manteve com a mesma qualidade de entrega, possivelmente não vai ser a mesma, né? Ela pode ter 10% de detrimento, 20% de detrimento com relação à capacidade global mental que esse indivíduo tinha. Mas ele pode desenvolver no emprego dele outras funções, um deslocamento de função que permita que ele seja útil socialmente. Porque a base de viver é ser útil ao outro, né? Então esse indivíduo apresentando uma inutilidade para si mesmo, possivelmente se nota como se fosse um estorvo social. E isso nós temos que combater, reinseri-lo, colocar ele no grupo para que ele sinta-se o melhor acolhido nessa nova realidade que ele apresenta. É preciso, né, dar essa outra alternativa para ele, outros caminhos, né? Se reinventar, né, doutor? Sim, é um momento difícil para ele, mas que, como você disse, ele pode se reinventar, nós podemos oferecer para ele possibilidade de se reescrever e se sentir acolhido dentro da sociedade. Temos muitos afásicos, doutor? Sim, é uma imensidão de afásicos ou disfásicos, né, que nós temos, e mesmo nas escolas passam despercebido casos de aprendizagem que não são identificados porque os indivíduos apresentam afasia e às vezes a interpretação daquilo que é clássico, que nós temos que aprender apenas um formato linguístico, podem ser substituídos. Então tem pessoas que eles podem ter uma dificuldade de linguagem oral, mas eles podem desenvolver uma extrema capacidade na grafia, ou eles podem ser mais padrões sensitivos, motores. Basta a gente interpretar esse indivíduo corretamente e achar como desabrochar a capacidade mental dele. E existem novos estudos
em relação à afasia? O tempo inteiro nós temos a neurocognição sendo desenvolvida, a tentativa de reeducação, novas técnicas para tentar estabilizar esse conceito que alguns pacientes desenvolvem, que é a afasia ou disfasia da linguagem. E a rede de saúde, ela está preparada para receber esses pacientes? Na realidade, o nosso sistema único ainda carece, né, de maior número de profissionais melhores pagos, melhores treinados, mas a sociedade ela vai se reinventando e o sistema único ele vai tentando absorver cada vez mais esses pacientes e evitar que eles sejam desmerecidos dentro da comunidade. É verdade, é preciso inseri-los, né, na sociedade, que o Sistema Único de Saúde, o sistema de saúde em geral, ele abrace, né, e porque geralmente pacientes com essas disfunções neurológicas, eles são meio que afastados, né, da sociedade, né? Sim, eles são negligenciados. Cabe a nós, como partes da sociedade, olhar para o outro com um olhar mais sensível, diminuir as dificuldades entre seus pares e restabelecer uma ordem de prazer e vontade de viver e se sentir mais receptivo a todos. Doutor, quem quiser falar um pouquinho mais sobre esse assunto, entender sobre a afasia, como pode te encontrar? Pode me encontrar pelas redes sociais, pelo nome completo, Renato Lima Ferraz, pelo Instagram e pelo Facebook, mas eu prefiro utilizar o telefone corporativo no 9926-94444. Para maiores informações, a gente está esperando vocês no consultório. Muito obrigada. O programa Saúde em Foco fica por aqui. Até o nosso próximo encontro.